Capítulo 52. O Divino Pastor. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versos 14 e 15. Jesus alcançava seus ouvintes por meio de coisas com que eles estavam familiarizados. Com um belo retrato da ovelha e do pastor, ele representa sua relação com os que creem nele. Nenhuma figura era mais familiar do que essa para os seus ouvintes. Ao recordarem a lição do Salvador, os discípulos veriam a Cristo em cada fiel pastor e a si mesmos em cada ovelha desamparada e dependente. Os fariseus haviam acabado de tirar uma ovelha do curral por ousar dar testemunho do poder de Cristo. Excluíram alguém a quem o verdadeiro pastor estava atraindo para si. Fazendo isso, mostraram ser indignos de confiança como pastores do rebanho. Foi então que Jesus se declarou o verdadeiro guarda do rebanho do Senhor. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando os fariseus raciocinaram sobre o que Jesus quis dizer com isso, ele disse claramente para eles: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Cristo é a porta do aprisco de Deus. Desde os tempos mais remotos, todos os seus filhos têm achado entrada nessa porta. Sejam um símbolo prefigurados ou manifestados nas revelações dos profetas, ou desvendados nas lições que Jesus deu aos seus discípulos, eles têm visto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. As pessoas têm criado cerimônias e sistemas pelos quais esperam receber justificação e paz com Deus. Mas todos os que se colocam alguma coisa que venha ocupar o lugar de Cristo, todos os que entram no aprisco de alguma outra maneira, são ladrões e salteadores. Os sacerdotes e líderes religiosos, os escribas e fariseus, destruíram as viçosas pastagens e contaminaram as fontes da água da vida. A inspiração descreve esses falsos pastores. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ezequiel capítulo 34, verso 4. Toda nação pagã teve seus grandes mestres e sistemas religiosos que ofereceram algum outro meio de redenção fora de Cristo, voltando aos olhos das pessoas para longe da face do Pai e enchendo o coração delas de medo. Milhões são oprimidos sob o peso de religiões falsas, sem esperança de ter alegria aqui e apenas com medo do que está pela frente. Somente o Evangelho da graça de Deus pode erguer a alma. O amor de Deus, tal como visto em seu Filho, comove o coração e desperta o poder do nosso ser como nada mais o pode fazer. Quem quer que afaste as pessoas de Cristo, as está afastando da fonte do verdadeiro desenvolvimento, privando-as da esperança e da glória da vida. É ladrão e salteador. A responsabilidade de um fiel pastor. No Oriente, o cuidado de um pastor pelo rebanho é incansável e constante. Assaltantes ou animais predadores ficam à espreita para roubar a ovelha. Os pastores guardam seus rebanhos, arriscando a própria vida. Jacó, que cuidava dos rebanhos de Labão, disse: O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Gênesis capítulo 31, verso 40. Enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, Davi, ainda garoto, resgatou com as próprias mãos um cordeiro das garras do leão e do urso. Uma forte e terna ligação une os pastores e as ovelhas sob seus cuidados. Cada ovelha tem seu nome e responde ao chamado do pastor. Assim também o divino pastor reconhece seu rebanho, o qual está espalhado por todo o mundo. Jesus disse: Eu o chamei pelo nome, você é meu. Isaías capítulo 43, verso 1. Jesus nos conhece individualmente e se comove com nossas fraquezas.
Ele conhece até a casa em que moramos. Às vezes ele dá instruções aos seus servos para ir a certa rua, em certa cidade, em certa casa, só para encontrar uma de suas ovelhas. Jesus conhece cada pessoa tão bem que é como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. A aflição de cada um toca o seu coração. Ele veio para atrair todos para si. Conhece a todos que, com alegria, ouvem o seu chamado e estão prontos para ficar sob seus cuidados pastorais. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, verso 27. Por que as ovelhas dele o seguem? Os pastores do Oriente não maltratam suas ovelhas, não fazem uso de força ou medo. Em vez disso, vão à frente delas e as chamam. O Salvador Pastor faz o mesmo com suas ovelhas. Ele declara: eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Não é o medo de punição ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Eles veem o incomparável amor do Salvador revelado desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário. E é essa visão que os atrai, suaviza e subjuga. O amor é despertado no coração deles. Eles ouvem a sua voz e o seguem. O pastor vai à frente das ovelhas, sendo o primeiro a encontrar os perigos. É assim que Jesus faz com o seu povo. O caminho para o céu é santificado pelas pegadas do Salvador. Apesar de estar agora partilhando o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compaixão. Hoje, sua mão transpassada está estendida para abençoar seu povo no mundo. Eles jamais perecerão. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 10, verso 28. A pessoa que vem a Cristo com fé é mais preciosa aos seus olhos do que o mundo inteiro. Ele nunca abandonará alguém por quem morreu, a menos que os seus seguidores escolham deixá-lo. Ele os manterá em segurança. Cristo ainda é nosso pastor pessoal. Nosso infalível ajudador não nos deixa lutar sozinhos contra a tentação e, finalmente, ser esmagados pelos fardos e pela dor. Embora ele esteja agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode ouvir sua voz dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu experimentei suas tristezas, passei por suas lutas, enfrentei suas tentações. Conheço suas lágrimas, eu também chorei. Conheço as aflições que de tão profundas sequer podem ser sussurradas a qualquer ouvido humano. Você não foi esquecido. Ainda que sua dor não cause resposta em algum coração na terra, olhe para mim e viva. Isaías capítulo 54, verso 10. Porque somos o dom do seu Pai e a recompensa do seu trabalho, Jesus nos ama como se fôssemos seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. É só confiar. Jesus pensou em todas as pessoas da terra que foram extraviadas por falsos pastores, espalhadas entre lobos, e disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João, capítulo 10, verso 16. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Como membro da família humana, Jesus era mortal. Como Deus, ele era a fonte da vida para o mundo. Ele poderia ter resistido às investidas da morte, mas, voluntariamente, deu sua vida para que pudesse trazer vida e imortalidade. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6.